Vamos ver juntos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, igreja? Olha a perseguição contra a igreja de Cristo. O rei Herodes já havia matado a fio da espada a Tiago, irmão de João. E agora, Pedro estava preso na cadeia, já condenado à morte, porque Herodes, sendo usado pelo diabo, amados, em perseguição à igreja, você percebe que eram os discípulos mais íntimos, os mais chegados ao Senhor Jesus. Dos 12 discípulos de Cristo, 3, Pedro, que agora estava preso, Tiago, que fora morto à espada, e João. Você percebe que o diabo, ele vai em cima dos principais, dos líderes, daqueles que tinham uma influência na igreja. E amados, eu comecei a analisar, me perguntar, por que Tiago, irmão de João, foi morto à espada e Pedro foi livre da cadeia, escapou da morte? Você começa a analisar o texto, por que João Batista foi degolado? Tiago, morto à espada. E aqui, milagrosamente, Pedro é livre, liberto da prisão. Mas, amados, Deus tem os seus mistérios. Amém, igreja? Coisas que não entendemos. Se você for lá, no livro aos Hebreus, no capítulo de número 11, e eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza, Hebreus capítulo de número 11. Veja que interessante, a respeito dos heróis da fé, a partir do versículo de número 33. Os heróis da fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amados, quantos escaparam, foram vencedores, escaparam da morte, inclusive da espada. E outros, aí você lê aqui, no mesmo texto, aqui em Hebreus capítulo 11, você encontra no versículo 36, e outros
experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Aí você começa a olhar, meu Deus, por quê que uns conseguem escapar, vencem, alcançam, e outros acabam tendo que morrer por sua fé? Tiago, amados, eu creio que ele bebeu o cálice amargo, passou pelo batismo de fogo, ele disse que ele enfrentaria isso. Ele foi o primeiro discípulo dos 12 a morrer pela sua fé. E Pedro, por que ele escapou da prisão? Porque eu creio que ainda não havia sido, a carreira de Pedro ainda não havia sido completada. Deus tinha algo a fazer ainda com Pedro aqui na terra. Pedro foi livre da prisão. Ele escapou da morte, foi livre da prisão, porque ele tinha uma obra a realizar ainda com a igreja aqui na terra. E Tiago também foi livre desta terra, livre deste corpo, e foi encontrar com o Senhor eternamente, né? Você analisar, ambos foram livres, não é? Mas eu creio que Deus tem os seus segredos, os seus mistérios, que às vezes a gente não entende. Por que isso? Por que daquilo? De repente você fica se questionando, meu Deus, o que acontece? Por que que uns alcançam, são abençoados, prosperam, e eu continuo nesta situação? Por que que não há uma mudança? Por que que não há um escape? O que acontece? Amados, é um mistério de Deus. Nem todas as coisas nos é revelada. A única certeza que nós temos que confiar no Deus que nós servimos, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é onisciente, que Ele sabe. Amados, não podemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós. Deus não prometeu um mar de rosas. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E você indo no livro de Tiago, no capítulo de número 3, versículo 12, está escrito: e também todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quando você quer ter uma vida na presença do Senhor, Deus tem um plano, um propósito grande com você nesta terra. Ah, amados, pode esperar, o diabo vai se levantar. Mas você tem que ter a certeza no teu coração, que mesmo sem entender o porquê da perseguição, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? E Pedro estava preso, nos diz o texto, e nós estamos aqui no livro de Atos, no capítulo de número 12, que ele era guardado por 4 quaternos de soldados. Um quaterno são 4 soldados. 4 quaternos, 16 soldados. Pedro era vigiado, como se não bastasse isso, numa cela, vigiado por soldados. A Bíblia nos diz que Pedro ainda estava acorrentado por cadeias. Amados, mas a igreja
a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja intercedia por Pedro. Eu creio até, amados, que a igreja estava aflita, porque Tiago já havia sido morto à espada. E eles estavam prevendo o mesmo fim para Pedro. E era uma oração perseverante. Como é que o pastor sabe? Porque a Bíblia diz que era uma oração contínua. E a igreja orava. E fazia uma oração objetiva. Mas pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Que a igreja fazia uma oração específica. Porque está na Bíblia. Que Atos capítulo 12. E o versículo de número 5. Olha o que nós tiramos deste versículo a respeito da oração. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja, e se a igreja, então ela estava unida em oração. A igreja fazia contínua oração. Oração perseverante, fervorosa. Contínua oração por ele. Oração específica. Eles oravam a favor de Pedro. E oravam a quem? A algum santo? Não, eles oravam ao Deus Todo-Poderoso. Olha, amados, eu creio se fosse nos dias de hoje, eu creio que até a igreja estaria orando, mas estaria procurando outros meios também, para libertar a Pedro, usar qualquer outro meio. Mas a igreja não tinha outro recurso naquela época, a não ser clamar a Deus. E Deus, amados, é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Quando você ora, quando você busca, você tem a resposta. A igreja orava, uma oração insistente. Amados, de repente você sabe que a oração tem um poder sobrenatural, amém? Então não deixe de orar, porque a oração tem poder. Diga glória a Deus. De repente, quando no último dia, quando Herodes está para apresentar a Pedro, para então ser morto, amados, no último dia, a festa da Páscoa durava 7 dias. Deus não fez nada, mas a igreja orava. Deus não fez nada para libertar a Pedro durante a Páscoa. Mas na última noite, nos diz aqui o texto sagrado, quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite, naquela noite, de repente, Deus enviou a resposta através de um anjo, e o anjo se apresentou na cadeia. Oh, glória! De repente você tem orado, Deus, eu quero uma resposta, eu quero uma solução para o meu problema. Deus, o tempo está passando e eu não vejo nada. A coisa continua do mesmo jeito. Pode ter certeza que na hora H, quando você achar que não dá mais, nem que seja no último minuto, Deus, Ele vai vir com a resposta para a tua vida, a solução para o teu problema. Amados, Deus tem um momento certo para agir. Deus não se esquece, glória, da oração dos seus filhos. De repente você está aflito, está angustiada. Meu Deus, o tempo está passando e eu não estou enxergando uma saída. O Senhor não me deu uma resposta. O nosso Deus é eterno. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia.
Para Deus tanto faz 1 minuto, como 1 hora, como 1 ano, como 1000 anos. Pode ter certeza, irmãos, Deus não se esquece dos seus filhos. Durante 7 dias não aconteceu nada. E nós estamos em Atos capítulo 12, o versículo de número 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Olha só, amados, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro sabia que ele ia ter o mesmo destino que Tiago, que ele ia morrer, a espada. Ele sabia. Mas Pedro dormia. Pedro dormia, mesmo naquela situação de perigo, sabendo, passando aquela noite, ele seria morto. Ele estava numa cela, já condenado, acorrentado, guardado por 2 soldados, mas mesmo em meio àquela situação de perigo, em meio a circunstâncias, Pedro estava dormindo. Que ele conseguia dormir. Pedro estava em paz com seu coração. Ele sabia que ele estava nas mãos do Senhor, o seu Deus. Com todo respeito, crente não pode ter medo da morte. Crente não pode ter medo da morte. É uma libertação. Quando você sai deste corpo, que você deixa esse corpo, você está sendo livre. Como Tiago foi livre. Não pense que Tiago morreu, coitadinho. Não, ele foi livre. Preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. E Pedro não temia a morte, por isso que ele dormia. Ele estava na sua fé. Ele descansava, amados. E por que você não consegue dormir? Porque quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, você não consegue fechar os olhos, descansar. O que acontece? Por que você precisa de calmantes para poder dormir? Por que quando você está passando por um problema, você se desespera e passa noites em claro? Amados, nós temos que confiar mais no Senhor. A prova que você é uma pessoa de fé, que você confia, é que você descansa nos braços do Pai. Diga a glória a Deus. Você descansa porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que Deus domina, que Ele tem poder. Meu Deus, oh Deus, ajuda, Pai. Um anjo se apresenta na cadeia, na cela onde Pedro estava. A Bíblia nos diz que as correntes que prendiam as suas mãos, os seus braços, aquelas correntes caíram por terra. E Pedro recebe a ordem: se levanta, vamos embora. Pedro pegou o que era dele, se levantou, seguindo o anjo, achando que aquilo era um sonho. Não, deve ser uma visão, porque Pedro estava dormindo, né? Devo estar sonhando. Estou sonhando que apareceu um anjo aqui. Mas aquilo estava acontecendo, amados. Aquilo estava acontecendo. Pedro só foi entender lá na frente quando eles chegam diante de um portão de ferro e milagrosamente aquele portão se abre sozinho. Diga a glória. E Pedro sai. E pasmem, os guardas não viram nada.
Aqui no livro de Atos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Diga glória a Deus. E não é que os guardas não viram nada? Pedro ainda achava que era uma visão, era um sonho que ele estava tendo, que aquilo não era real. Tanto que no dia seguinte, foi o maior alvoroço. Cadê Pedro? Cadê o prisioneiro? Não, irmãos, abra a tua Bíblia para você ver o que aconteceu. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Mas peraí, cadê o prisioneiro? Desapareceu. Olha as cadeias, olha as correntes, estão aqui no chão. As correntes que o prendiam estão aqui no chão, e o homem desapareceu. Você quer que eu te diga que é isso que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja? No dia do arrebatamento da igreja, cadê os crentes? Mas olha as coisas deles aqui, as coisas ficaram, mas a igreja, os crentes desapareceram, estão com o Senhor na glória, foram arrebatados. Vai ser o maior alvoroço, vai ser o maior alvoroço. Cadê os crentes? Isso também vai acontecer um dia com a igreja, quando a trombeta soar. E quando Pedro está livre na rua, que ele se dá conta que tudo aquilo era real, ele vai até onde a igreja está reunida, na casa de Maria, mãe de João Marcos. E Pedro chega, a igreja está orando por ele. E Pedro continua batendo. Uai, por que Deus não abriu essa porta? Abriu a porta de ferro da prisão, mas não abriu a porta lá da igreja onde eles estavam orando. Por que Deus não abriu essa porta também? Porque Deus não faz milagres desnecessários. A porta daquela prisão, aquela porta de ferro, só podia ser aberta por fora, e foi aberta milagrosamente por Deus. Aprenda isso, amados. Deus não faz milagres desnecessários. O que cabe a você está nas tuas mãos. Você tem que fazer. O que cabe a Deus, Ele vai fazer também. Irmãos, na tua responsabilidade, o que cabe a você, você tem que fazer. A tua parte. A tua parte você tem que fazer. Não adianta, irmãos, tentar empurrar. Tem pessoas que, não, faz por mim, vai lá orar por mim, vai na igreja por mim, faz campanha. Não, você que tem que fazer. É a tua fé que vai te salvar. Quem está recebendo esta palavra, diga glória a Deus. Pedro batia a porta e ninguém abria. Aí chegou uma menina chamada Rode. Ela escutou batendo na porta. Abre, sou eu, é Pedro, abre a porta. Quem? É Pedro, abre a porta, é Pedro. Ela ficou tão alegre, tão desnorteada,
E ela corre, ai lá na porta. E ela esquece de abrir a porta. E ela, aí lá na porta. Pedro está lá na porta. Como é que pode? A igreja orava para a libertação. O milagre aconteceu e eles não estão acreditando na resposta da oração. E começam a zombar da menina de Rode, dizendo: ih, ela está fora de si. Tadinha, está maluca, tá ouvindo coisas. Ih, tem que fazer uma oração de libertação. Não, mas é ele está lá fora, ele está. Menina, você está louca. Não, é ele. Então deve ser o anjo dele. Ele já está morto, deve ser o fantasma dele, deve ser o anjo dele, ele já está morto. Irmãos, como é que pode? A pessoa está orando para receber uma bênção, um milagre. Quando o milagre chega, ela não acredita. Sabe aquela história da pessoa? Ela recebe uma bênção tão grande, e quando ela recebe, ela fala: não acredito! Eu queria tanto, eu pedi tanto, não acredito! Ora, para com isso, irmãos. Tem gente assim, irmãos. Deus dá a bênção, mas ela não toma posse. E é tão interessante como é o anjo dele, diz a Bíblia. É o anjo dele, é o seu anjo. Ele já morreu, é um fantasma. Ora, se fosse um anjo, se fosse um fantasma, não precisava bater na porta. Tanto é que ele batia mais forte e ninguém abria a porta. Irmãos, quando Deus te der a resposta, tome posse, amém, igreja? De repente pode vir numa hora que você menos espera. Irmãos, a oração tem um poder invisível. Assim é a oração, tem um poder invisível. Você ora, de repente quando você menos espera, o milagre acontece. Diga glória a Deus. Nós estamos aqui em Atos capítulo 12. Disseram, versículo 15: está fora de si a menina. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Meu Deus, tadinho de Pedro. Fala: mas por que eles não abrem? Meu Deus, o Senhor abriu a porta da cadeia, o Senhor abriu a porta de ferro, o Senhor fez um milagre e eles não me abrem a porta. Ai, meu Deus, misericórdia. O que está nas tuas mãos, faça. Creia que Deus, Ele tem resposta às tuas orações. Diga glória a Deus.